Oi família, renovamente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Revocional Matinal, onde nós mergulhamos na palavra e deixamos ela mergulhar em nós, nos tratar, nós aprendemos mais de Deus. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem, tenha amanhecido bem, ou se você está assistindo esse vídeo em outro horário, desejo muito que você esteja bem, mas se você não estiver bem, já sabe, né? Ora que melhora. E ora pela conexão do vídeo aí também para dar tudo certo. Aí que tá uma luta esse Wi-Fi. Quero te convidar desde já a você deixar o like no vídeo. Se você já achou instigante o título desse vídeo, compartilhe esse link com pelo menos 3 pessoas que vieram no seu coração. Faz isso, dá esse presente para essa pessoa de ouvir, ver o que nós estamos comentando aqui. Certamente vai ser uma bênção para essa pessoa também. Você que já está no chat conosco, gratidão pela sua companhia. Vem com a gente mesmo, comentando, participando. Isso é muito precioso. Se inscreve no canal e também vem para nossa imersão Renovamente, nosso clube de membros, que você pode acessar clicando no botão abaixo do vídeo Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Lá nós temos conteúdos exclusivos, onde nós aprofundamos ainda mais os conceitos que nós comentamos aqui no Revocional Matinal e em todos os outros quadros das redes sociais do Renovamente. Ontem mesmo, nosso pastor Diogo fez uma live sobre como lidar com a inveja alheia. E todas as lives que são feitas às terças-feiras, 20 horas, lá no Instagram do pastor Diogo, né? @DiogoDantas_Renovamente. Todas as lives, gente, elas saem aqui no canal do YouTube aos sábados pela manhã, tá bom? Então, de segunda a sexta, a gente tem um Revocional às 7h15 da manhã. Dia de sábado, nós temos a retransmissão da live de terça-feira aqui no YouTube a partir das 8 da manhã. Vai ser muito bom para você ter sempre conteúdo para estar estudando e conhecendo a vontade de Deus, os caminhos do Senhor e diversos conceitos que são ferramentas poderosas para você brilhar com a luz de Cristo em você. Hoje eu quero que você abra a Bíblia comigo lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu sou apaixonado por essa história e hoje eu quero conversar com você sobre como a restauração da nossa identidade é sine qua non, ou seja, condição sem a qual a gente não consegue cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Todos nós temos um propósito e para conseguirmos cumprir esse propósito é fundamental que nós conheçamos a nossa identidade. Então eu vou conversar com você sobre isso lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Vamos ser bem rápidos aqui, bem dinâmicos, né? Priorizando desde já quem chegou cedo, está desde o início aqui, e a turma que está aí no chat, né? Comentando, participando conosco. Vamos juntos. Você, tá vendo o pessoal que está com selinho, um nome aqui com selinho do lado no chat? São pessoas que já participam da nossa imersão Renovamente. E tem sido muito bom participar, partilhar com cada um destes. Eu quero muito que você também venha participar conosco. Tem sido muito precioso. Inclusive nessa quinta, uma vez mais, como toda semana, quinta 19 horas, nós temos uma mentoria exclusiva ao vivo. E se por algum motivo você não pode participar na quinta de noite, saiba que entrando na nossa imersão, você tem acesso ao conteúdo gravado. Pode assistir a qualquer momento, onde você estiver. Basta estar inscrito no nosso clube de membros, tá bom? Não é só inscrito no canal, é no clube de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo. Juízes capítulo 6, versículos 11 ao 14. Eu tô com a Bíblia de papel na mão aqui, mas hoje também eu abri no computador, né? Quem está conosco nos últimos dias aí tem visto que ler a Bíblia com a versão mais antiga às vezes faz com que algumas palavras não sejam compreendidas. Então peguei um texto com a versão mais atual. Eu estou lendo aqui agora, vou ler aqui agora na nova versão transformadora, para que a linguagem mais atual te ajude a compreender o que nós vamos conversar. Vamos lá, Juízes 6, versículo 11. Você que está sem Bíblia aí, pega a Bíblia, acompanha a gente com a Bíblia na mão, faz isso.
né? Vai cair sua mão se você pegar a Bíblia, não. Pega a Bíblia, você está no computador, bota a Bíblia no celular, Bíblia no papel, mas vem acompanhando o texto conosco. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Em algumas versões está escrito, né, malhando o trigo no lagar. Lagar é onde se prensava uvas no processo de fabricação de vinho. Então Gideão estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso, poderoso guerreiro. Em algumas versões está escrito varão valoroso. Tá? E Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Gente, então vamos contextualizar isso aqui para você absorver o máximo de coisas que Deus tem para falar com você. E eu confio profundamente que Deus vai falar com você nessa manhã poderosamente. Desejo que você seja realmente empoderado pela palavra que nós vamos compartilhar. Então, esse contexto aqui é o seguinte, Israel, ele vivia um tempo em que ele era oprimido pelos midianitas. Os midianitas, eles oprimiam Israel militarmente e de uma forma bem específica, né? Eles esperavam Israel produzir toda a sua produção agropecuária, né, que era a economia da época, e quando chegava no tempo da colheita, eles invadiam Israel e aí roubavam toda a colheita de Israel. Isso era uma coisa terrível, afinal de contas, a agropecuária era a base da economia de toda a nação. Então, se você tem um momento da colheita onde tudo é roubado, você ali passa fome, você está em estado de miséria, tem uma desordem, um caos social muito grande. E isso muitas vezes é um retrato das nossas vidas. Talvez você em algum momento já passou, eu já passei por isso, é terrível. Você já deve ter passado por situação em que você trabalha para construir algo, e quando você constrói esse algo, quando você vai colher, vem alguém e rouba a sua colheita, né? Vem uma situação e rouba o fruto de algo que você trabalhou tanto para construir. Isso é terrível. E era justamente isso que estava acontecendo em Israel. Israel não tinha forças para poder lutar contra o exército midianita. Então esse é o contexto e toda essa situação está acontecendo. Inclusive é por isso que no versículo 11 a Bíblia diz que Gideão estava tratando do trigo no lugar onde se esmaga uvas, né? Gideão estava se escondendo. Ele estava num lugar meio que disfarçando onde estava o trigo. Ele estava escondendo o trigo no lugar onde se trata uvas por conta desse constante saqueamento dos midianitas. Isso aqui já nos ensina uma coisa poderosa, né? É que nós precisamos ter estratégia. Nós precisamos saber pensar rapidamente diante de determinadas situações. É claro que nessa história aqui Deus interviu, Deus transformou Gideão num libertador. Se você quiser acompanhar a continuação da história em casa, você vai perceber isso. Juízes 6, Juízes 7, Juízes capítulo 8. E você vai perceber a poderosa mão de Deus. Mas Deus não age só no sobrenatural. Deus age também com o seu intelecto humano. É importante você saber disso, né? Principalmente no contexto onde se fala de Cristo, onde se fala do amor de Cristo. Aqui no Brasil isso é muito comum. As pessoas acharem que a mão de Deus ela só começa a operar no sobrenatural, no espetacular, né? As pessoas, por exemplo, têm aquele dilema ciência versus fé. Por quê? Ela acha que o que a ciência explica não é fé, ou é contrário à fé, o que é errôneo. Eu já cheguei, inclusive, a comentar, alguns irmãos que estão aqui, algumas pessoas que estão aqui, já devem ter me visto falar, que a ciência, ela, dentre outras coisas, ela também é um ato de amor de Deus.
Sabe por quê? Imagina comigo, você fica doente e você tem fé em Deus. Então você ora, você busca, você clama e Deus vai lá e de repente, miraculosamente, Deus te cura. Um milagre sobrenatural. Você estava doente de noite, de manhã você acordou curado por um milagre de Deus. Tá? Essa é a mão de Deus. Isso é Deus agindo? Sim. Mas e aquela pessoa que não crê em Deus, que não ama Deus e na verdade nem acha que Deus existe, né? Ela é um ateu, um ateu, uma ateia. Essa pessoa, ela pode tomar um remédio e ser curada do mesmo jeito. Deus se alegra com a cura dessa pessoa, né? E esse remédio é o quê? Um conhecimento, uma ciência que foi revelada ao homem através de alguma ferramenta, através de alguma situação. Então teve um cientista, teve um médico, teve um pesquisador que estudou, documentou as suas pesquisas, aquilo avançou, até que alguém chegou a um determinado remédio e falou, isso aqui vai curar tal e tal enfermidade. Isso, gente, na teologia nós chamamos de graça comum. É a graça acessível a todos os homens. A Bíblia diz que o sol e a chuva, ela vem para todos os seres humanos. Por que graça comum, Tiago? Porque ela é acessível para o ser humano, independente do ser humano acreditar em Deus ou não. A graça extraordinária é a graça salvadora de Deus. Essa sim está acessível apenas àqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então quero chamar a sua atenção desde o início para você não desprezar, né, a sua inteligência natural. Sua inteligência natural, ela é fruto da mão de Deus. Tem muita gente que é inteligente, é criativo, mas por conta da religiosidade fica travado naquela coisa. Senhor, será? Não será? Revela, mostra. Quando na verdade, né, vou até te mostrar um exemplo na Bíblia sobre isso, que é quando o povo de Deus estava na frente do Mar Vermelho. Eu nem ia falar sobre isso aqui, mas eu sei que Deus está falando com alguém sobre isso aqui. Eu sinto isso. Moisés está na frente do Mar Vermelho, né, libertou o povo do Egito, está na frente do Mar Vermelho, e atrás dele vem um exército de Faraó para matar todo mundo, para trazer o povo de volta para o Egito, o povo de volta para a escravidão. Aí na frente do Mar Vermelho, Moisés começa a clamar a Deus, Senhor, faz alguma coisa, tem uma providência, a gente está aqui para morrer, a gente não sabe mais o que fazer. Sabe o que é que Deus responde para Moisés? Deus responde Moisés com outra pergunta. Deus fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Digas ao povo de Israel que marche. O que é que Deus está dizendo, Moisés? Agora não é hora de orar, é hora de marchar, é hora de agir, né? Então existe o tempo, o momento da oração, esse momento da ação. Eu costumo brincar que a oração começa com orar e termina com ação. Tem hora que você tem que agir, meu irmão. E gente, de verdade, isso aqui não estava nem tinha preparado isso aqui para falar, mas isso está fervendo no meu coração e quando acontece isso é Deus comunicando algo a alguém. Inclusive, se você, essa pessoa, quiser colocar no chat aí, não tem problema nenhum. Mas sei que Deus está falando com alguém aqui, ó. Tem uma historinha bastante engraçada de dois amigos crentes, né? Dois amigos crentes. E é uma fábula, tá? Dois amigos crentes que estavam num bosque, estavam caminhando num bosque. Quando de repente, nesse bosque, surgiu um tigre. E aquele tigre ameaçador apareceu e aqueles dois ficaram ali aterrorizados. E de repente um, né, super espiritual, falou assim, olha, vamos orar aqui para pedir livramento a Deus. Aí o outro falou assim, orar não, eu já orei em casa, o que eu vou fazer agora é correr, é fugir, é montar no porco. E realmente, gente, nós não podemos espiritualizar as coisas de modo errado. Eu sempre ensino que não existe espiritualização em excesso, porque tudo é espiritual, né? Se tudo é espiritual, não tem como você espiritualizar em excesso. Mas tem como você espiritualizar da forma errada. Então tem momentos que você tem que agir mesmo, sabe? Pega um exemplo bem prático aqui agora, para você entender coisas bastante relevantes do nosso tempo, né? Se uma mulher ela está sofrendo violência física dentro do seu casamento, e ela está lá, não, porque eu estou orando pelo meu marido, porque ele vai mudar, que ele vai assim, beleza, você ora pelo seu marido, para Jesus tratar ele, Jesus salvar ele, mas você também vai na delegacia e denuncia ele, percebe? Não fica esperando, porque aí você vai estar espiritualizando da forma errada, porque nessa de você só orar, você vai morrer por ele orando,
Uma hora ele vai no nível de violência tão forte que você vai morrer por ele orando. Então assim, você ora, clama a Deus, mas você também age. Tá? Então Gideão, ele estava malhando trigo no lagar com uma estratégia humana para tentar minimamente ter algo para comer. E aí no versículo 12, o anjo do Senhor, o homem de Deus, e a expressão anjo do Senhor, talvez na sua versão aí esteja com a letra maiúscula, anjo com a letra maiúscula. E no Antigo Testamento, quando tem a expressão anjo do Senhor com a letra maiúscula, isso se trata de uma teofania. Teofania é uma aparição do Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação. Então esse anjo do Senhor, ciente de toda essa situação, chega para Gideão e fala assim: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Em algumas versões, varão valoroso. Em outras versões, poderoso guerreiro. Diante de toda aquela situação de crise, de saqueamento, de destruição, diante de todo aquele grande problema, Deus chega para Gideão para levantar Gideão como um libertador da nação. Mas a primeira coisa que Deus faz é restaurar a identidade de Gideão. A primeira coisa que Deus faz é restaurar a identidade de Gideão. Ei, você precisa de uma restauração na sua identidade para você finalmente cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Sem uma identidade restaurada, a probabilidade de você atropelar processos, de você tomar decisões equivocadas e você sabotar os planos de Deus é muito grande. Então, primeiro de tudo, antes de Deus revelar a missão, antes de Deus revelar, mostrar o que estava certo, o que estava errado, antes de Deus trazer estratégia, primeiro de tudo, ele trata da identidade. E deixa eu te ensinar algo sobre identidade para você. Pensa comigo. Quando eu era pequeno, e até hoje, né, a cultura brasileira tem isso, quando o adulto conhece uma criança, né, ele faz ali uma brincadeirinha: oi, tudo bem, não sei o quê, né? Aqui é o tio fulano, é a tia ciclana. E aí pergunta, né, você tá bem e tal? Tem quantos anos? Tem uns 6 anos, 8 anos, 10 anos. Você quer ser o que quando crescer? Né? O que é que você vai ser quando crescer? Aí a criança, ela responde o quê? Uma profissão. A criança responde: quero ser jogador de futebol, quero ser policial, quero ser cantor, quero ser médico, quero ser isso, quero ser aquilo. Você pergunta o que a criança vai ser, ela responde uma profissão. Porque muito da nossa identidade, ela está manifestada naquilo que nós fazemos. Agora o problema é quando você ficar refém do que você faz. Percebe? Quando a sua identidade está refém do que você faz, você gera uma lacuna muito destrutiva. Tem gente que não consegue. E aí você tem hoje em dia, por exemplo, os workaholics, né? Aqueles viciados em trabalho, porque eles não conseguem se ver fora daquele trabalho. Eles não conseguem descansar. Na verdade, eles têm uma lacuna dentro da alma deles que foi preenchida com um excesso de trabalho. É uma identidade dele, ele é reconhecido e respeitado na sociedade pelo que ele faz. Então, para ele não ser rejeitado, ele se apoia apenas naquilo que ele faz. Mas Deus, antes de te dar uma missão, antes de dizer o que você tem que fazer, ele quer dizer o que você é. E sobre identidade, existe, gente, identidade primária e identidade secundária, tá? Identidade primária e identidade secundária. Tiago, o que é identidade primária? É a sua identidade como filho de Deus. A primeira coisa que você precisa conhecer é a sua filiação em Deus. E por que você precisa reconhecer isso? Porque sem entender a sua filiação em Deus, você vai constantemente estar operando debaixo de um padrão de orfandade, né? Qual é a mentalidade do órfão? O órfão, ele está constantemente com medo de ser abandonado. Então o desempenho dele é baseado no medo. Eu conheci uma história que até me tocou o coração, e eu sei que tem muitas histórias parecidas com essa, né? Que é assim, uma criança que ela viveu no orfanato,
E ela foi adotada e depois de um tempo, por algum motivo que para mim, ao meu ver, injustificável, tá? Com todo respeito, mas ao meu ver injustificável, por algum motivo a família foi e devolveu a criança para o orfanato. Imagina como não está a cabeça dessa criança. Ela já cresceu como órfã, ela já foi deixada no orfanato, ela não tem pai e mãe, quer dizer, ela tem, mas ela não conhece, não convive com pai e mãe. Aí de repente o sonho da vida dela, que é ser adotada, é realizado. Ela entra para uma família, ela quer se sentir amada e depois de um tempo aquela família vai e devolve a criança para o orfanato. Gente, isso é um terrorismo espiritual, um terrorismo emocional muito forte. Eu estou contando aqui, só de lembrar você dá vontade de chorar, né? Imagine o senso de rejeição que essa criança não tem. Então, não só essa criança vive isso de maneira muito profunda, mas as outras crianças no orfanato, elas estão constantemente vendo isso, né? Elas estão constantemente vendo as pessoas saírem e voltar. Meu amiguinho foi adotado e voltou. Então ele vai criando aquele padrão de orfandade que é o seguinte: eu preciso ser o melhor possível, porque a qualquer momento eu posso ser rejeitado novamente. E eu morro, mas eu não vou ser rejeitado. Então, na verdade, a pessoa não desfruta do amor, né? Então, uma coisa é você fazer porque você ama o seu pai. Outra coisa é você fazer porque você tem medo do seu pai te rejeitar, sabe? Quando você opera por um padrão de orfandade, aí é isso. Antigamente, inclusive no Brasil, era muito comum. Hoje ainda existe, mas nem tanto mais. Antigamente era muito comum você ter crianças que eram adotadas, né? Mas na prática as famílias adotavam para ter um empregado dentro de casa, né? E então era filho, era adotado, mas era como um empregado dentro de casa. Eles faziam as tarefas mais pesadas, trabalhavam o dia todo, enquanto os filhos naturais praticamente não faziam nada. E muitas vezes essa criança órfã, ela fica ali o tempo todo, né? A alma dela não descansa, ela não se sente aceita. Então, antes de Deus chegar com a missão para Gideão, ele chega com a identidade primária. O que é que Deus pensa sobre você? A sua identidade primária é o que Deus tem a dizer sobre você. E olha o que está escrito no versículo 12. O Senhor está com você. Eu quero que você agora sinta o versículo 12 como se fosse não apenas uma fala de Deus para Gideão, mas uma fala de Deus para você. Ei, o Senhor está com você, poderosa guerreira. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E não é do feitio de Deus abandonar ninguém. Deus não vai te abandonar. O amor de Deus para você não está restrito ao seu desempenho. Sabe, talvez as pessoas te amem pelo seu desempenho. Talvez tua família te ame pelo seu desempenho. Talvez alguém te ame pelo seu desempenho. Mas Deus te ama pelo que você é. E você é o que Ele te fez para ser. Então o que Deus está trazendo aqui é um ambiente de descanso. Imagina que Deus é o pai dessa criança órfã. E Deus percebe que aquela criança está o tempo todo, né? Orfandade. Ai meu Deus, ele não gostou. Ele vai me devolver. Ele vai me rejeitar. Ai, eu não posso. E você, tal. Aí Deus chega para a criança e fala assim: ei, descansa aí. Eu sou seu pai. Eu te amo. Eu não vou te abandonar. É isso que Deus está falando para você nesse momento, tá? Você está vivendo a situação onde os midianitas estão te saqueando, onde está tudo dando errado, onde você gastou anos para construir algo que alguém roubou. Mas olha só, eu tô contigo, tá? Eu tô fechado com você, eu não abro. Eu tô contigo, eu sou seu Deus. Você é um poderoso guerreiro, você é uma poderosa guerreira. Identidade primária é o que você é. Quando você fica suficientemente tranquilo daquilo que você é, você agora tem ali uma energia liberada profundamente em você, para você ter a sua identidade secundária, tá bom? A sua identidade secundária, essa sim tem a ver com o que você faz, né? Tem a ver com você ser um jogador de futebol, você ser um cantor, você ser um pedagogo, você ser um professor, uma professora. Essa é a sua identidade secundária, aquela que a criança fala, né? O que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser, e aí ela fala uma profissão.
Para você fluir bem na sua profissão, você precisa estar seguro de que você é amado. Porque a insegurança, ela consome muita energia que vai fazer falta quando você precisar. A insegurança, ela consome muita energia. Eu sempre comento com o pessoal da banda lá da Igreja da Música, né, quando eu vou cantar, até hoje, e desde a primeira vez na vida até hoje, eu sempre fico com borboletas no estômago quando eu vou cantar. Pode ser cantar e pregar. Pode ser um culto com uma pessoa, um culto com 1000 pessoas. Eu sinto aquelas borboletas no estômago ali. Eu não vou dizer ansioso, porque não é ansiedade, mas é aquele desejo de começar logo e viver aquele momento, né? Aquele momento que eu desfruto. Agora, aquilo é diferente, não é insegurança. É um desejo de viver aquilo. Tipo, eu gosto daquilo, eu quero experimentar, eu quero viver aquilo ali, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero saber o que é que Deus vai fazer naquele momento ali e tal, sabe? Outra coisa, aquilo na verdade me impulsiona. Outra coisa é insegurança. Você ficar pensando assim, ó, ai meu Deus, será que vão gostar do que eu vou falar? E se eu desafinar? Ai meu Deus, e se eu gaguejar? Não, e se eu esquecer? Isso e aquilo? A minha energia vai ser drenada. E quando eu for finalmente precisar dessa energia para fazer algo bom, para fazer algo bacana, para fazer algo bem feito, isso vai me faltar. É por isso que muitas vezes algumas pessoas têm diversas situações assim que acabam vivendo autossabotagem, né? Isso aqui daria outro vídeo, não dá nem para aprofundar isso aqui agora, daria outro vídeo. Mas acabam assim, sonhando tanto com um momento que de repente estragam um momento, né? Por exemplo, a seleção brasileira na semifinal. Aqueles atletas ali, eles queriam tanto, talvez pela vida inteira, jogar pela Copa do Mundo com a seleção brasileira. Quando chegou no momento X, né, tomou 1-0, tomou 2-0, tomou 3, ficou tão inseguro que ali virou uma tragédia. Não tiveram energia emocional para desempenhar. Então a primeira identidade que você precisa é a sua identidade em Deus, identidade de filho. Isso é como você pegar um mar revolto, imagina a sua alma sendo um mar revolto, e aí Deus vem e apacenta. E a areia é assentada no chão do mar. Você agora é águas tranquilas. Então fica fácil navegar. Fica mais fácil navegar em águas tranquilas do que em águas revoltas. Então Deus, ele ajusta a identidade de Gideão. Aí no versículo 13, Gideão fala assim, ó: Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Gideão chega para você, não, peraí, desceu um anjo na minha frente, e diz aqui, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas como é isso? Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo toda essa tragédia? E essa é uma das grandes questões da vida humana, né? Se Deus está no controle, se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins? Mas é interessante, olha a fala de Gideão. Onde estão os milagres dos nossos antepassados? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gente, esse versículo aqui tem diversas aplicações. Eu quero compartilhar com você algo bem pontual, algo bem específico. É interessante que Gideão fala, se o Senhor está conosco, por que os milagres que aconteceram antigamente não acontecem mais? E isso aqui revela que Gideão, ele estava olhando muito para o passado, olhando muito para o que Deus fez atrás, e não estava percebendo que Deus poderia fazer de uma forma diferente na vida dele e através da vida dele. Quando você se inspira pela história dos outros, isso é bom. Quando você tenta imitar a história dos outros, isso é ruim. Quando você acha que Deus tem que fazer com você da mesma forma que o outro, quando você quer viver a vida do outro, você está dizendo, Deus, eu não quero, eu não aceito o que o Senhor preparou para mim. Tá? Quando você... Gente, pensa uma coisa. Deus, ele tem uma história e um propósito para cada pessoa. Cada pessoa. E Deus, ele preparou algo para a sua vida que é singular para você. Não tem ninguém igual a você no mundo, nunca existiu e nunca mais existirá. Entenda isso. Não tem ninguém igual a você, ninguém nunca existiu, ninguém nunca mais existirá. Deus traçou um plano específico para você. E você aí, querendo viver a história dos outros.
querendo que Deus age na sua vida da mesma forma que os outros. Eu posso olhar para a vida de alguém e me inspirar. Isso é bom, né? Você olha o talento de tal pessoa, você se inspira. Você olha o esforço de outra pessoa, você se inspira. Você olha uma dica que outra pessoa te deu, aquilo te impulsiona, te leva para frente. Outra coisa é você querer viver a vida da pessoa. Porque quando você quer viver a vida de outra pessoa, você despreza o que Deus tem para você. E muitas vezes, quase todas as vezes, o que Deus tem para você é inédito, né? O que eu estou vivendo, ninguém nunca viveu na vida. Porque ninguém nunca foi como eu. Ninguém nunca será como eu, ninguém nunca, sabe, eu sou único. Então a experiência que eu tenho, o que eu sinto, o meu universo particular, sabe aquela frase que diz cada cabeça é um mundo? O meu universo particular é único, você não tem. Você pode ouvir uma fala minha e se inspirar por aquilo que eu falei, mas terrível seria se você dissesse, poxa, eu quero ser igual a Thiago, eu quero ser igual a Thiago, eu quero ser igual a Thiago, e você desperdiçasse o que Deus tem para você. Que muitas vezes é uma coisa, muitas vezes não, sempre é algo que é mais especial ainda, porque é para você, específico para você, sabe? O propósito de Deus para você é o mais lindo que existe, porque é você que vai viver. Você não vai viver o propósito do outro, você vai viver o seu. Então a coisa mais linda que existe para você é o propósito que Deus tem para você. Então Gideão fala, não, porque aconteceu no passado e hoje não acontece mais, não sei o quê. E Deus está dizendo, Gideão, versículo 14, olha o que Deus fala, a gente vai encerrar aqui, gente. Então o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que tem, liberte Israel dos midianitas, sou eu que te envia. Gente, é interessante aqui que o anjo do Senhor, que é Jesus pré-encarnado, que é uma teofania de Deus, o anjo do Senhor, ele não coloca a mão na cabeça de Gideão, né? Ele não diz, vem aqui que eu vou orar por você agora. Vem aqui que eu vou te dar uma nova unção. Vem aqui que eu vou te dar um novo dom. Vem aqui que eu vou te dar uma nova ferramenta. E não que isso seja equivocado, que isso seja errado. Às vezes isso acontece. De Deus, em algum momento, ele te capacitar para algo específico. Mas é interessante que Deus diz, com a força que você já tem. Não é algo novo que Deus vai te colocar. O que Deus vai colocar em você. O anjo do Senhor está ali despertando em Gideão algo que ele já carregava. E você precisa entender que você tem coisas adormecidas dentro de você que Deus já te deu e você precisa despertar essas coisas dentro de você para que você se torne de fato um libertador. Entende? Para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Às vezes você pensa assim como Gideão, se eu fosse como os meus antepassados, né? Se eu tivesse isso que meu pai tem, se eu tivesse isso que meu primo, minha prima, filha de fulano, fulana tem, se eu nascesse em tal lugar, se eu fosse assim, 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 outro. A gente está sempre olhando para a grama do vizinho achando que ela é mais verde, e Deus está dizendo assim, ei, com o que você já tem, com a força que você tem, com aquilo que já está dentro de você. Sabe qual é o grande diferencial dos sonhadores e dos realizadores? Os sonhadores e os realizadores, os dois imaginam, mas só um tem a atitude de mudar da imaginação para a ação. Você não pode morrer entupido de projetos. Você precisa trazer para fora aquilo que Deus te deu. Você precisa colocar para fora o que Deus te deu, sabe? Com a força que você tem. Hoje em específico, eu não estou aqui para liberar uma nova unção sobre a sua vida. Eu não estou aqui para liberar uma nova capacidade sobre a sua vida. Não estou aqui para liberar um novo dom na sua vida. Eu estou aqui como boca de Deus para abrir os seus olhos, para te sacudir, para entender, aquilo que você tem já é suficiente. Aquilo que você tem já é suficiente. É com essa força que você tem que Deus vai agir através de você. Isso é muito forte, gente. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Então você tem aqui uma situação onde os midianitas estavam saqueando Israel. Deus vem para Gideão. Primeira coisa que Deus faz, Deus restaura a identidade primária de Gideão. Agora é interessante, né? O cara estava lá escondido, né?
tratando do trigo no lugar onde se trata uvas, escondidão. Então poderia ser tido como um covarde. E Deus chega para ele e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, poderoso guerreiro. Mas o cara não está ali um covarde, escondido? Não, querido. Deus, ele está restaurando em Gideão a consciência do guerreiro que ele é. Né? Sabe uma coisa que me chateia muito? É que muitas pessoas, elas entenderam. Deixa eu colocar isso na verdade, porque eu não quero criticar. Então deixa eu colocar em palavras bem específicas. Mas assim, parece que a impressão que dá é o seguinte: parece que os coaches entenderam mais do que Deus faz com um ser humano do que as próprias pessoas que estudam a Bíblia, que amam a Jesus e estudam a Jesus, sabe? Então você vê muitas vezes um coach mudando a vida de alguém, transformando a performance de alguém, que quando você vai olhar, tudo que ele está falando já está na Bíblia. Né? O despertar do novo guerreiro é o que Deus está fazendo aqui, ó. Gideão, eu estou com você, você é um guerreiro corajoso. Aí o que acontece? Gideão, ele começa a se medir pela régua dos outros, né? Se eu sou isso mesmo, por que aconteceu com fulano e não aconteceu comigo? Né? Se Deus me ama mesmo, por que fulano deu certo na vida, enriqueceu e eu não? Por que fulano casou e eu não? Por que o casamento de fulano parece que deu certo e o meu deu errado? Por que isso e por que aquilo? Você está se medindo com a régua dos outros. Aí Deus chega assim: ô meu filho, com a força que você já tem, com aquilo que eu já te dei, o que você precisa é tomar consciência daquilo que Deus te deu. Na mitologia grega, é interessante, e faço questão de ressaltar que é mitologia, mas é interessante para a gente entender. A mitologia grega diz que quando uma criança está para nascer, essa criança, esse espírito, né, que está para ser encarnado, esse espírito já tem todo o conhecimento do universo. Só que quando ele vem para a Terra, para nascer, isso aqui é mitologia, tá, gente? Quando esse espírito vem para a Terra para nascer, ele passa por um rio, e esse rio faz com que essa pessoa, esse espírito, esqueça de tudo que ela tinha aprendido. Então, por isso que uma criança nasce sem saber nada, né? Porque ela sabe de tudo, mas ela passou por um rio em que ela esqueceu tudo. Então, quando na verdade uma criança aprende que 2 mais 2 é 4, ela não está aprendendo algo novo de fora para dentro. É o professor que está despertando nela aquilo que já está dentro dela e que ela tinha esquecido. Claro, isso é mitologia grega. Eu particularmente não acredito que são assim as coisas. Mas é interessante esse exemplo para você entender muitas vezes o que Deus faz em você. Você está esperando Deus te dar uma coisa nova. Você está esperando Deus te colocar em certos lugares. Você está esperando Deus te dar determinados sinais. Você já pediu 30 sinais a Deus, 50 sinais a Deus, 100 sinais. Senhor, confirma. Deus já confirmou 1 milhão de vezes. O que você precisa entender é que Deus está, nesse momento, despertando coisas que você já carrega. Deus está literalmente dizendo: filho, a única coisa que falta em você é você ter atitude. Tenha a atitude de abrir uma nova empresa. Tenha a atitude de pedir perdão. Tenha a atitude de fazer um novo investimento. Tenha a atitude de voltar a estudar, mesmo que você ache que sua idade não dá mais. Tenha a atitude de desbravar novos lugares. Tenha a atitude de ir falar com tais pessoas e fazer novas conexões. Tenha atitude, porque o que você precisa já está dentro de você. Amém, gente? Bom que nós estivemos aqui nessa manhã. Bom compartilhar com você. Eu quero orar nesse momento contigo. Deixa like no vídeo. Se você foi edificado por esse conteúdo, compartilha também. Se inscreve no canal. E vamos orar para nós concluirmos nessa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a história de Gideão nos inspira. Te agradecemos porque a nossa identidade primariamente está em Ti. Nossa identidade não é o que nós fazemos, é o que nós somos, é o que o Senhor tem a dizer sobre nós. Nossa identidade não são as palavras negativas dos nossos pais. Nossa identidade não está na crítica que as pessoas nos fazem. Nossa identidade está na voz do Senhor, na boca de Deus, na sua opinião sobre nós. Pai, nos ajuda. Nós não queremos, Pai, nos medir com a régua de ninguém. Nós queremos apenas nos inspirar por outros exemplos.
mas queremos viver o que o Senhor preparou para nós. Eu, Tiago, quero viver o que o Senhor preparou para mim. Faça essa oração comigo agora. Diga o seu nome e fale isso agora ao Senhor. Diga, eu, Tiago, diga no lugar de Tiago o seu nome. Eu, Tiago, quero viver o que o Senhor preparou para mim. Não é o que o Senhor preparou para os outros. Eu não quero viver tentando imitar os outros. Eu quero me inspirar pelos outros, mas quero viver o propósito que o Senhor preparou para mim. E, ó Senhor, precisamos entender que nós já temos tudo o que nós precisamos. Nos dá atitude, nos dá um espírito empreendedor. Coloque em nosso coração a proatividade necessária para nós avançarmos e nos fazermos libertadores dessa geração. Pessoas que vão impactar, que vão transformar. Não necessariamente famosos, Pai, não é atrás disso que nós estamos. Quem sabe, meu querido, minha querida, Deus quer te fazer uma pessoa de impacto dentro do seu casamento e você vai revolucionar o seu casamento. Você vai revolucionar a sua família. Você vai revolucionar a sua vizinhança, o seu local de trabalho. Coisas simples, mas que fazem a diferença. Eu oro para que o Senhor, de fato, plante essa atitude no seu coração. E que você desperte para tudo o que Deus te chamou. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, gente? Bom demais ter cada um de vocês aqui. Esse dia que está começando, que seja recheado das ricas bênçãos do Senhor. Que o Pai te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Obrigado, gratidão por você estar aqui até agora. O pessoal que está aí no chat comentando também. Vamos juntos. Tem um link do grupo do Telegram para nós entrar. Entra na comunidade do Telegram aqui para nós trocarmos mais ideias. E vem para a nossa imersão. Clica no botão Seja Membro. Clube de membros com conteúdo exclusivo, onde nós aprofundamos ainda mais esses conceitos. Shalom no coração de vocês. Até a próxima. Deixa um comentário nesse vídeo, tá bom? Assim que o vídeo acabar, não é no chat, o chat é uma coisa. Deixa um comentário no vídeo, assim que o vídeo acabar, traz um feedback pra gente. Isso também ajuda a engajar ainda mais o vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.